Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos estudar um pouco sobre funções exponenciais e função logarítmica. Então esse conteúdo está lá na seção 0.5 da 10ª edição do nosso livro, ou na seção 1.5 ou 1.4 da 8ª edição, né? Exponenciais e funções, né? Funções exponenciais e logaritmo. Então aqui não tem muito segredo, né? É mais uma revisão daquilo que a gente via no ensino médio. Então, né, definição, se b é um número maior que zero e n é um número natural, né, então a gente define b na n como sendo o produto de b n vezes. Então, aqui não tem muito mistério, né? b na n é o produto de b n vezes. Tá? Claro, aqui, né, isso só funciona quando o n for um número natural, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então aqui, se o n for positivo, né, um número natural positivo, e se ele for negativo, então b na menos n, isso é a mesma coisa que 1 sobre b na n. Então, potência negativa aqui, o carinha vai lá para baixo, e aí isso daqui é a mesma coisa, né? É 1 sobre b vezes b n vezes. Claro, né, que a gente tem exponenciação não só para n inteiro, mas para outros valores também. Por exemplo, se n é um número racional, p sobre q, então b na p sobre q, isso é a mesma coisa que raiz qésima de b, tudo isso elevado na p. Tá? Isso aqui eu sei calcular, né? Raiz qésima de um número, eu sei calcular, e aí depois pegar esse número e p vezes, né? Multiplicar ele p vezes. E eu também posso pensar, né, nisso, se o n é irracional, é um número irracional. Né? Por exemplo, n igual a π. O que seria b elevado na π? Né? B elevado na πésima potência. Então, isso daqui fica um pouco mais difícil de definir, mas a gente pode pensar, a gente pode aproximar, na verdade, esse valor aqui. Né? Por quê? Porque o π ele é 3.1415, 9 e assim por diante. Né? É um número irracional que não termina. Mas eu posso aproximar o π por 3. Né? π é aproximadamente igual a 3. Então isso quer dizer que b elevado na π vai ser aproximadamente igual a b ao cubo. Claro que essa é uma aproximação bem grosseira. Né? E se eu não estou feliz com essa aproximação, bom, então eu posso pegar uma aproximação melhor. π é aproximadamente igual a 3.14. Então b na π é aproximadamente igual a b na 3.14. Agora, isso daqui eu sei calcular. Né? Por quê? Porque b na 3.14 é a mesma coisa que b na 314 sobre 100. E aí, bom, isso daqui é um número racional, então eu posso calcular dessa forma aqui. Tá? Então eu consigo aproximar b na π, né, dessa forma. Então, algumas propriedades da exponenciação. Né? b elevado à soma de dois números, isso é a mesma coisa que o produto. Né? Então, b na p mais q igual a b na p vezes b na q. Né? Ou seja, mesma base aqui, né? Esse b é a nossa base, então mesma base eu somo os expoentes. Se eu tiver subtração, né? b na p menos q, isso é a mesma coisa que b na p dividido por b na q. Né? Então, para ver isso, eu posso pensar, né, b na p menos q como sendo b na p vezes b na menos q. Né? E aí esse b na menos q, a gente já viu aqui que é 1 sobre b na q. Então, dá isso daqui. E se eu tenho o produto de dois números, b elevado na p vezes q, isso é a mesma coisa que eu primeiro fazer b na p, né, e depois elevar tudo isso na q. Então, algumas propriedades que a gente sempre utiliza, né, em diversos lugares, tá? Propriedades de exponenciação.
Então agora a gente vai ver um pouco sobre a função exponencial. Então, dado um númerozinho b maior do que zero, eu posso considerar essa função aqui, né, f de x, igual a b na x. Então esse b ele é a base, né, e essa função aqui é a função exponencial de base b. Então, em exemplo, né, a gente tem f de x igual a 1 meio na x, né, isso é a mesma coisa que 1 na x sobre 2 na x, né? Então 1 na x é 1 sobre 2 na x, e 1 sobre 2 na x isso é a mesma coisa que 2 na menos x, tá? Então outro exemplo, f de x igual a 3 na x, e assim por diante, né? Ou ainda, f de x igual a π na x, né? Outra função exponencial com base π, né? Aqui com base 3 e aqui com base 1 meio. Então agora falar um pouco sobre o gráfico da função exponencial, né? O gráfico de b na x. Aqui, né, o gráfico da exponencial ele vai ter dois comportamentos distintos conforme o valor desse b. Então, se o b for um número maior do que 1, o gráfico da exponencial, né, vai ser mais ou menos isso. Tá? Vai ser aquela exponencial, né, comportamento exponencial que a gente conhece. Agora, se esse b for um número entre 0 e 1, aí a exponencial vai ter mais ou menos esse comportamento. Tá? Aqui esse ponto, né, quando x igual a 0, b na 0 é 1, então esse ponto é 1, e aqui é a mesma coisa, né? Então, base maior do que 1, o gráfico tem esse comportamento, e se a base for um número entre 0 e 1, o gráfico vai ter esse comportamento aqui, né? Então, nesses exemplos aqui, essa primeira função, né, ela tem base 1 meio, o número entre 0 e 1, então o gráfico vai ter esse comportamento, vai ser decrescente. E nesses dois casos aqui, né, a base aqui é 3 e a base aqui é π, então números maiores do que 1, então o gráfico vai ter esse comportamento. E claro, né, se b for igual a 1, então b na x é a mesma coisa que 1 na x, e aí para qualquer valor de x que eu escolha 1 nessa coisa, isso vai ser igual a 1. Né? Então para b igual a 1, na verdade o que a gente tem é a reta constante y igual a 1. Então eu tenho esses três casos aqui quando eu estou falando no gráfico da função exponencial. Então continuando, né, domínio e imagem da função exponencial. Então, né, se eu pegar um b maior que 0, o domínio de b na x, né, eu posso olhar aqui para os gráficos que eu desenhei, para qualquer valor de x que eu escolha, eu consigo calcular quem é b na x, então o domínio é toda a reta real, e a imagem de b de x, tá, vai ser, isso é a sombra, né, do gráfico no eixo y. Então, né, se eu pegar a sombra disso aqui, vai ser de 0 até mais infinito. Aqui é a mesma coisa, né, de 0 até mais infinito. Tá, esse gráfico aqui, né, ele vai se aproximando do eixo x à medida que o x decresce. Tá? Aqui é a mesma coisa, à medida que x cresce, ele vai se aproximando do x igual a 0, x, né, do eixo x, e aí por isso que a imagem, então, é todo esse intervalo. Então aqui, de 0 a mais infinito. Claro, né, isso é para o caso b diferente de 1. Né, porque se b é igual a 1, então a imagem de 1 na x, isso daqui vai ser só o númerozinho 1. Tá? Mas em geral, então, exponencial, a imagem é de 0 até mais infinito. Aqui um detalhe, né, o 0 não está incluído na imagem. Né? Por quê? Porque para nenhum valor de x, eu vou ter b na x igual a 0. Né? Então o 0 não faz parte da imagem da função b na x. Aqui para a função exponencial, existe uma base bem particular
que é esse númerozinho E aqui. E igual a 2,71828 e assim por diante. Então esse número aqui, ele é um número bem parecido com o número π, né? Ele é um número irracional, tá? E que também tem bastante importância na matemática. Então, se a minha base for esse númerozinho E, então a gente tem a exponencial natural. Então essa função aqui é a função e de x. E esse númerozinho aqui é chamado de número de Euler ou constante de Euler. Então ele aparece em diversos lugares aí na matemática. Então agora a função logarítmica. Então se b é diferente de 1, né, e b maior que 0, log na base b de x. Então log, né, na base b de x é o número ao qual devemos elevar essa constante b para obter x. Então, alguns exemplos. Log 2 de 8, isso daqui vai ser igual a 3, né? Porque se eu pegar o 2 e elevar nesse número, isso vai ser igual a 8. Né? Outros exemplos. Log 3 de 81, isso vai ser igual a 4. Né? Por quê? Porque se eu pegar o 3 e elevar na 4, isso vai ser igual a 81, né? De fato, 3 na 4 é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9, vezes 3 vezes 3, que é 9, então 9 vezes 9, 81. Tá? Então o logaritmo nada mais é do que isso. Né? Ele vai ser o expoente ao qual devemos elevar o número 2, né, para obter 8. Então nesse caso isso vai ser igual a 3, né? Porque 2 na 3 é igual a 8, que é esse carinha aqui. Então a primeira observação que a gente faz é que log na base b de x e b na x são funções inversas. Então o que eles têm que satisfazer para ser funções inversas? Né? Quando eu compor uma com a outra, vai ter que ser igual a x. Né? E trocando a ordem das duas também. Então isso daqui, né, é verdade, porque se eu pegar log b de x, composição com b na x, o que vai ser isso? Onde tem x aqui, eu vou trocar por b na x, então isso é log b de x. Então, né, qual é o expoente que eu tenho que elevar b para obter b na x? Só o próprio x, né? B elevado na x é igual a b na x. E, né, se eu pegar b na x, composição com log b na x, isso é a mesma coisa que b elevado a log b na x, né? E aqui vai cancelar, vai sobrar só o meu x. Tá? Então, por causa disso daqui, essas duas funções aqui são funções inversas. E sabendo que elas são funções inversas, o que isso me diz? Bom, né, com isso eu sei quem é o domínio e a imagem da função logaritmo. Né? Por quê? Porque o domínio da função inversa é a imagem da função original. Então isso daqui é a imagem da função b na x, que é de 0 a mais infinito. E a imagem do logaritmo, isso vai ser o domínio da inversa, o domínio de b na x, né? Toda a reta real. E mais do que isso, né? Se eu sei que a função logaritmo é a inversa da função b na x, a função exponencial, eu também sei como é que é o gráfico da função logaritmo, né? Porque eu sei que o gráfico da inversa é a reflexão do gráfico da função original em torno da reta y igual a x. Então aqui, se b é maior do que 1, né, a função b na x, ela tem mais ou menos esse gráfico aqui, né, vai ter esse comportamento. Então, se eu traçar aqui a reta y igual a x e refletir esse gráfico aqui, então, né, se é alguma coisa assim, isso daqui vai ser o gráfico de log b de x. Então, aqui, se o b for o número entre 0 e 1, é a mesma coisa, né, o gráfico da função exponencial é isso daqui. Né? Então, b na x é isso, para b entre 0 e 1. Então, se eu traçar aqui a reta y igual a x e refletir esse gráfico,
eu vou ter o gráfico da função logaritmo, né, com base b, um número então entre 0 e 1. Então, fazendo isso, eu vou obter mais ou menos isso daqui. Né? Então, para b entre 0 e 1, né, a função exponencial, né, de base b tem esse comportamento aqui. Então, como eu sei que a função logaritmo é a inversa disso daqui, traço a reta y igual a x e vou refletir esse gráfico e vou obter isso daqui. Então, esse é o gráfico da função logaritmo, né, de base b, onde b é o número entre 0 e 1. Então, algumas propriedades aqui da função logaritmo. Né? Então, o logaritmo na base b de um produto a vezes c, isso daqui vai ser a soma do logaritmo de a mais o logaritmo de b. Então, a função logaritmo ela transforma produtos em somas. Tá? A mesma coisa, né? O quociente que é a sobre c, isso vai ser a subtração de log de a menos log de c. E se eu tenho, né, então, o logaritmo de uma potência, né, logaritmo na base b de a na r, e esse r que está aqui nessa potência, ela pode passar aqui para frente como coeficiente. Então, logaritmo de a na r, isso é a mesma coisa que r log b de a. Então, algumas observações tá, em relação a algumas bases em particulares. Então, se a minha base b é aquele númerozinho de Euler, o númerozinho e, então a notação para log na base e de um número a é simplesmente ln de a. Né? Então, esse daqui é o logaritmo natural, né, do númerozinho a. E se a minha base é 10, então eu posso omitir a base. Né? Então, log na base 10 de a, eu posso escrever simplesmente como log de a. Então, se não tem base, a gente supõe que é a base 10, e quando é ln de alguma coisa, isso é o logaritmo natural, que quer dizer que a base é aquele númerozinho e. Então, com todas essas propriedades, a gente pode agora resolver questões, né, envolvendo exponenciais e logaritmos. Então, por exemplo, aqui, né, encontrar o x, né, que satisfaz essa equação aqui, ou seja, logaritmo de x ao quadrado é igual a 3. Então, quem é o x que satisfaz essa equação aqui? Tá? Então, aqui, como eu sei, né, bom, eu posso utilizar primeiro essa propriedade aqui, né, porque aqui eu tenho uma potência, tenho x ao quadrado, então esse expoente aqui, ele pode sair para frente. Então, isso daqui é a mesma coisa aqui, 2ln de x, isso daqui é igual a 3, ou seja, né, ln de x igual a 3 meios, e aí agora eu posso aplicar a exponencial, né, de ambos os lados, né, exponencial com base aquele e, né, exponencial natural. Então eu vou ter e na ln de x igual a e na 3 meios, e aí agora aqui, né, e ln são funções inversas, então cancela, sobra só x igual a e na 3 meios. Tá? Então aí eu consigo resolver essa equação, né? Isso daqui vai ser verdade se o x for esse valor aqui. E uma última observação é que eu posso realizar mudança de base de logaritmos. Então, se eu tenho um logaritmo escrito na base b, eu posso reescrever esse logaritmo em uma outra base. Tá? Então, essa mudança de base, né, ela é feita através da seguinte equação. Então, se eu tenho um logaritmo, né, esse logaritmo aqui escrito na base b, esse carinha vai ser igual a isso daqui na base a. Então, log b de x, isso vai ser a mesma coisa que log a de x sobre log a de b. Essa fórmula é válida e aí com isso eu consigo reescrever um logaritmo que está na base b para um logaritmo que está na base a. E aqui no livro vocês vocês têm mais detalhes sobre isso, né? Então aqui tem toda a família das funções exponenciais. Tá? Aqui a função exponencial natural, né? Que ela tem a base e, né? O número de Euler. Então, propriedades. E aqui as funções logarítmicas. Tá? Então, é aquela questão do quociente. E função logaritmo é a inversa da função exponencial. Então, né, o gráfico da função logaritmo é a reflexão do gráfico da função exponencial em torno da reta y igual a x. Então, aqui de novo algumas propriedades da função logaritmo, né, que foi o que eu expliquei. Né, transforma o produto em uma soma, né, o quociente em uma subtração. E potência, que esse r passa para frente como um coeficiente.